Olá, boa noite, tudo bom? Tudo bom com vocês? Boa noite, cheguei, gente, tudo bom? Vamos ler mais um capítulo do livro Lampadário Espírita chamado Nós e Eles. Então vamos assistir aí, estudar, hein? Esperar o pessoal chegar. Boa noite quem estiver chegando aí. Olá, Diogo, tudo bom? Não, menino, sou não. Oxi. Gustavo, bem-vindo. Boa noite, tudo bom? Saúde e espiritualidade também entrou. Sejam bem-vindos. Flavinha, Carol, Gustavo, Diogo, saúde e espiritualidade. Pode dizer o nome, por favor? Olá, querida. Vamos aí esperar um minutinho o pessoal entrando. Escutando a musiquinha aí. Quem conhece essa música? Linda Mi. Boa noite. Boa noite. Gustavo, seja bem-vindo. Acho que já entrou, né? Falei. Cadê? Certo. Vou começar um tempinho já. Vamos começar. Vamos lá. Olá, Laurinha, tudo bom, querida? Tudo bom com você? Vamos fazer a prece. Vamos lá. Jesus amigo, obrigada por mais uma live. Obrigada por mais uma lição desta noite. Que vamos ouvir, vamos refletir. Obrigada pela presença da espiritualidade amiga, que sempre está conosco aqui, nos ensinando, nos encaminhando para o caminho do bem, o caminho do amor. Sempre ao lado de Jesus, sempre ao lado de Deus. E continuemos nessa vibração, nessa energia, ao longo da noite. E que Jesus esteja presente em todos os nossos corações. Que assim seja. Esse filtro aqui sai, ele sai e volta. É o Instagram com problema, gente. Minha carinha aqui de cansada. O Instagram está com problema. Simplesmente saiu o filtro. Mas não tem problema. Ok. Cadê, menino? Vamos começar. O capítulo de hoje se chama Nós e Eles. Um assunto aí bem importante. Bem atual. Tá?
tá? Vamos ler aqui. Capítulo 7. Nós e eles. Não justifiques a falta de cooperação à obra da fraternidade, alegando que a assistência social é serviço do governo. Sem dúvida alguma, o problema é de nós todos. Sabemos através das revelações mediúnicas que afirmam a reencarnação que o desajustado de hoje é o iníquo de ontem e que a infelicidade de agora é imposição de reajustamento do passado. Todavia, não ignoramos que a enfermidade que disciplina, quando sem amparo moral, transforma-se em lição que revolta. A necessidade de que corrige, se não é esclarecida, faz-se miséria que corrompe. Olá, Elizabeth. A dor que educa, sem compreensão, transmuda-se em alucinação que envilece. Por isso, não pode o cristão transferir os compromissos pessoais de entendimento fraterno para a máquina governamental, nem sempre ajustada aos impositivos da compaixão evangélica. Os serviços sociais são os braços do humanismo em atividade. Os auxílios fraternais são as mãos do amor modificando a paisagem da aflição. Alegas que pagas impostos para a resolução dos graves danos sociais, analfabetismo, enfermidade, criminologia, higiene, e esqueces que o problema básico de quem governa é ainda o homem que auxilia a sociedade na pauta dos deveres pessoais. Já observaste a própria posição em relação à sociedade? Quantos companheiros teus cumprem com os deveres que lhes competem, cooperando com a ordem e a produção? Não relegues, pois, para os outros o que te compete fazer. Se desejas viver retamente, não ofereças o vinagre da reprovação, nem deis a César o fel da crítica acerba e injustificada. Ajuda a todos com o teu trabalho eficiente, estimulado pelo sábio impositivo de acertar, convicto de que tu, o próximo e o governante, sois todos, como nós próprios, filhos de Deus, em aprendizagem na escola terrena, a caminho da grande luz. Então, a mensagem de hoje é essa, um pouco mais curta, que geralmente é um pouco mais de uma página, né? E aqui fala das nossas responsabilidades perante ao que a gente se comprometeu na espiritualidade antes de vir, né? O planejamento reencarnatório que a gente tem. Então a gente se programa lá com a família que tem que vir, com as responsabilidades que tem que vir, com os erros que cometeu e as provas que tem que passar, as expiações, né, que a gente precisa passar. A gente se compromete lá, quando chega aqui, faz tudo ao contrário, né? Então aqui ele pede que a gente terceiriza muito as nossas responsabilidades, dizendo que é problema do governo, ou que a espiritualidade ali tem que fazer, ou é culpa de Deus, Deus é injusto. Nunca é a gente que faz, nunca é a gente que fala. Então aqui no início fala, né, que a reencarnação é uma chance aí da gente voltar, né, da gente se reorganizar, se reequilibrar e evoluir. Então essa oportunidade atual é a oportunidade única aí de reajustamento, não é? E aqui fala, todavia não ignoramos que a enfermidade que disciplina, quanto tem amparo moral, transforma-se em lição que revolta. Então a gente não está aqui dizendo, estou dizendo aqui, né? Joana não fala que a dor, né? Ela não está ignorando a dor, não está ignorando nada. Ela está dizendo que a gente precisa passar por ela, né? Que a gente sente mesmo, mas precisamos passar. E a reencarnação é uma oportunidade. Então aqui fala, a necessidade que corrige, se não é esclarecida, faz-se miséria que corrompe. Então, além de tudo, além da gente, Márcia, seja bem-vinda, boa noite. Toda dor, todo sofrimento que a gente passa, né? Se não for com esclarecimento, se a gente não saber realmente por que está passando por aquilo, se transforma em revolta. Porque a gente vai imaginar o seguinte, a gente está naquela ignorância, sem saber o que está acontecendo. A gente não acredita em Deus, né? Claro, respeitando quem não acredita.
mas assim, não acredita que é responsável por alguma coisa, independentemente de religião, que não é responsável por nada do que fez, do que falou, e é tudo os outros que fazem, os outros que falam e pensam, né? É tudo os outros, e a gente nunca faz nada. Então aqui ele tem que se esclarecer na questão de por que a gente está passando por isso, e a doutrina espírita ela nos esclarece o porquê, né? E aí faz com que a gente raciocine e passe pela dor, passe pelo sofrimento com menos peso, né? Que a gente ainda sente muito, mas a gente ainda já sabe por que está passando. Não porque o que realmente a gente fez na outra vida, não. A gente sabe por quê. Porque a gente, por exemplo, uma situação ali de perdão, que você tem que perdoar alguém. Esse alguém pode ser alguém do passado realmente que precisa ser perdoado, e a pessoa também precisa trabalhar o perdão. Então é nesse ponto, né, principalmente, que a gente tem que prestar atenção de que essas coisas aparecem, esses momentos, né, essa necessidade de aparecer essas pessoas na nossa vida, né, na nossa encarnação, é para a gente trabalhar isso, não é? Então a gente tem que precisar se esclarecer e raciocinar por que está acontecendo aquilo. E aquela pessoa ali também tem uma história de reencarnações, não só você. Então ela também tem o aprendizado dela, tem a maturidade dela. Então ela vai dar o que ela tem. Então a gente tem que procurar a indulgência, o respeito, né? O entendimento, tentar aí driblar aí o conhecimento do outro, a opinião do outro, né? E tentar ter um pouco de tolerância, né? Ter um pouco de respeito em ouvir e falar, né? Cadê? Se quiserem falar, compartilhar ideias, podem falar, meu gente? Pode falar aí. Se tiver alguma coisa na cabeça, intuições, podem falar, porque vai ajudar muito aqui. A dor que educa sem compreensão transmuda-se em alucinação que evilece. Então é aquela questão de você tentar compreender, tentar entender por que está passando por aquilo, não é? E aqui fala, há auxílio da espiritualidade. Não está dizendo que não tem, tem sim, mas a gente terceiriza muito. A gente fala que é tudo serviço de Deus, é tudo responsabilidade divina. Claro que ele tudo controla, ele tudo sabe, mas tem coisas que nos cabe a fazer, como ela fala aqui, não é? Cadê? Tem uma parte que ela falou isso aqui. Cadê? Se desejas viver retamente, não ofereças o vinagre da reprovação, nem deis a César o fel da crítica acerba e injustificada. Ajuda a todos com o teu trabalho deficiente, estimulado pelo sábio impositivo de acertar, convicto de que tu, o próximo e o governante, sois todos como nós próprios, filhos de Deus em aprendizagem na escola terrena, a caminho da grande luz. Então, Tânia, bem-vinda, boa noite. Então, todos nós, os governantes, nossos filhos, nossos pais, todos nós estamos numa escola chamada Planeta Terra, né? Um planeta de provas e expiações em que o mal ainda predomina, em que as nossas más tendências ainda predominam aí, a gente não consegue controlar esse instinto da gente. Então a gente terceiriza responsabilidades. Não é para a gente também se cobrar, ela não está pedindo isso, ela está pedindo para a gente se responsabilizar pelo que a gente está fazendo, né? Pelo que a gente fala, faz. Pedro, bem-vindo, boa noite. Mas também não ficar se culpando, não ficar se cobrando muito, porque ali cada um tem um tempinho, cada um tem um tempo de entender, de amadurecer, né? Você não vai amadurecer no mesmo tempo que a outra pessoa, que seu filho, por exemplo, que a sua mãe, que seu irmão, que seu pai. Cada um ali tem um tempo diferente, por isso que a gente não tem essa paciência de esperar o outro se melhorar, esperar o outro entender alguma coisa. É complicado, né? É muito difícil, a gente acha que controla tudo, mas a gente só controla, né? Só tenta ali reequilibrar nossos pensamentos, nossas ações. Não é ações dos outros, só os outros são responsáveis pelos seus atos, não é a gente, né? Wagner, seja bem-vindo, boa noite. Vamos para o complemento aqui do Livro dos Espíritos, que estão muito boas perguntas, inclusive, que é na parte aqui do livro 2, capítulo 1, que é a parte Progressão dos Espíritos. Eu vou ler 3 perguntinhas aqui, tá? Para a gente aí complementar. A primeira pergunta aqui, de Progressão dos Espíritos, para quem tiver curiosidade de ver, Luz em Nós, boa noite, seja bem-vinda. Cadê? Diogo falou aqui. Você falou no começo que muitas vezes deixamos a assistência aos mais pobres para as entidades filantrópicas, o governo.
Mas o mestre querido nos mostra que todos somos trabalhadores nessa verdade. Isso quem falou foi Flavinha, eu acho. Se eu não me engano, quem falou hoje foi Flavinha. Falou isso hoje. Eu escutei na live dela hoje. Não sei se eu tô doida, né? Tô esquecida. Mas eu escutei isso dela hoje. Do livro, né, que ela tá lendo. Gente, olha. Todas as lives que você, coincidente, na verdade não tem nem coincidência. Todas elas que você assiste, olá, Despertar Viver Espírita, seja bem-vindo. Por favor, diga o seu nome aí para eu cumprimentar aí. E Luz em Nós também, que eu esqueci o nome, eu conheço, mas esqueci o nome. Voltando aqui, né? Todas essas lives que a gente assiste, coincidentemente não é coincidência, né? Que todas elas têm uma ligação entre elas, né? De manhã tem uma live, um assunto, de tarde liga com o outro, de noite liga também, tudo ligado, tudo junto. Para a gente realmente, para a espiritualidade ali, tá usando essas lives, está usando isso para a gente entender e aprender, né? Então a pergunta 114 do Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 1, Dois Espíritos. Aí aqui fala o subtema, Progressão dos Espíritos, pergunta 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Né? Eles vêm mal já, eles vêm bons? Vamos ver aqui que Kardec responde. São os próprios espíritos que se melhoram e melhoram-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Então a gente chega simples e ignorantes e a gente mesmo tem que se esforçar para melhorar, a gente mesmo se melhora. Mas muitas vezes a gente acha que não tem essa capacidade de melhorar-se, de entender que a gente tem essa força, tem essa coragem dentro de nós. Muitas vezes a gente desanima, diz que não é capaz e não consegue aí seguir, né? Fica estagnado. Mas a gente mesmo, com a ajuda da espiritualidade, claro, de Deus, nosso querido irmão Jesus, conseguimos aí acompanhar. Eles não vão fazer por nós, como foi falado aí no livro, mas eles auxiliam em relação a intuições, em oportunidades de crescer. Mas a gente tem capacidade de fazer sim. A gente não pode colocar tudo nas mãos de Deus. Tem coisas que a gente pode fazer sim. A gente faz porque a gente teve esse privilégio, né? Essa oportunidade de ter o livre-arbítrio, justamente para a gente se esforçar em agir no bem, para que essas consequências, né, da questão da lei de ação e reação, sejam boas, o mais boas possível. Porque a gente ainda não tem como fazer tudo perfeito, porque a gente ainda é espírito imperfeito, mas se esforçar para isso. Porque a gente ainda guarda instinto, ainda guarda mais inclinações, muitos defeitos, né? Então não tem como fazer tudo perfeito num dia só. A gente vai sempre oscilar em humor, oscilar em sintonia. Mas a questão é você se esforçar para continuar ali nas boas sintonias, boas companhias espirituais também, né? E passar pelas dores com mais bom ânimo, com mais alegria. Esse aí é o objetivo, né? Esse é o sentido realmente da gente vir para cá, para a gente evoluir. A pergunta 115 é o seguinte: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. Deu a cada um determinada missão com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. A felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançam essa perfeição. Os espíritos adquirem esse conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Alguns aceitam essas provas com submissão e alcançam mais prontamente o fim de sua destinação. Outros não a suportam, senão murmurando, e por suas faltas permanecem distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Então aqui a gente foi criado com simples e ignorantes, né? E Deus deu esse livre-arbítrio para a gente ter a opção aí de seguir o caminho do bem, né? Seguir o caminho de boas ações, né? De que tragam boas consequências, ou então o caminho da ignorância, não é? Então aqui fala, tem os espíritos que aceitam, né? Que aprendem a aceitar as provas porque elas realmente precisam pagar dívidas ou realmente serem provados da sua fé. Mas tem outros que se revoltam, não aceitam e sofrem muito, não é?
e continuam estagnados na revolta, na preocupação, na ingratidão, né? Ficam ali estagnados sem evoluir. Então é nós próprios que escolhemos nas nossas ações, nossos pensamentos ali, procurar filtrar, aprender a filtrar, porque a gente também não nasce simples e ignorante, a gente vai reaprendendo sempre. Então cada encarnação é um aprendizado diferente que a gente guarda aí, nessas experiências infinitas que a gente tem. Né? Orar e vigiar é a famosa frase, né? Henrique Lima, bem-vindo. Segundo isto, os espíritos seriam, em sua origem, como são as crianças, ignorantes e sem experiência, adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam em percorrendo as diferentes fases da vida? Sim, isso aí é uma perguntazinha que tem embaixo. Sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Segundo sua docilidade, ela aproveita mais ou menos. Todavia, a vida do homem tem um termo e a dos espíritos se estende ao infinito. Então, aqui fala Kardec, ele fez uma analogia em relação às crianças, não é? Arte com alma chegou aí, Dona Linda B saiu do perfil dela e entrou com outro. Boa noite. Então, ele faz uma analogia com as crianças, né? Questão da ignorância, da falta de experiência que elas têm. Mas a gente sabe muito bem que elas chegam com experiências de outras encarnações, né? Mas na questão da inocência, é como se fosse a gente. Se a gente ali não procurar abrir o coração para aprender as coisas, procurar as coisas ali para entender e ir aprendendo durante a vida, a gente vai passar pelas dores com mais, né? Com mais alegria, mais boa vontade, mais bom ânimo. Mas quando a gente se revolta, não é? A gente fica estagnado, como fala aqui da criança, né? Então a gente tem que aprender aí a ter resignação, paciência, muita, para que a gente aí não fique estagnado, não fique revoltado em relação às nossas provas que nós precisamos mesmo passar. Nós mesmo precisamos passar. Precisamos consertar algo que está quebrado dentro de nós. E a última pergunta, que vou finalizando com ela aqui, para a gente ler uma parte do Evangelho aqui. Wilton, seja bem-vindo, boa noite com Jesus, tudo bom com você? Melhorzinho, com as luzinhas. Pergunta 122. Como podem os espíritos em sua origem, quando não têm consciência de si mesmos, desfrutar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Existe neles um princípio, uma tendência qualquer que os incline mais para um caminho que para outro, né? Ó, aí Diogo saiu de um perfil para outro. Ai, ai. Resposta. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Ele não teria mais liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da sua vontade. A causa não está nele, está fora dele. Nas influências a que cede em virtude de sua vontade livre. É a grande figura da queda do homem e do pecado, original como alguns cederam à tentação, outros resistiram. De onde provém as influências, né, que exercem sobre ele? Solange, de onde vêm, né, essas influências? Dos espíritos imperfeitos que procuram se aproximar para dominá-lo e que se alegram em fazê-lo sucumbir. Foi isso que se intentou simbolizar na figura de Satanás. Aí tem outra perguntinha aqui, para terminar. Esta influência não se exerce sobre o espírito senão em sua origem? Ela o segue na sua vida de espírito, até que tenha tanto impérito sobre si mesmo, que os maus desistem de obsidiá-lo. E aqui fala de um ponto, gente, fala do livre-arbítrio, né? À medida que o espírito vai adquirindo experiências, entendimento, ele vai aprendendo a discernir ali, escolher, saber o que escolher, saber o que é certo e errado, né? E a partir daí, essas ações, esses pensamentos, as palavras recebem influências, né? Quando a gente, por exemplo, pensa em algo ruim, pensa em algo negativo, tem um medo exacerbado. O medo é normal, que às vezes o medo até nos protege, mas quando a gente é tudo desequilibrado, quando esse medo é em excesso, né? Há um desequilíbrio e há energias ali que vão atrair espíritos
infelizes que ainda estão ali, tentando entender porque estão ali, não estão entendendo, às vezes estão perdidos, estão precisando de ajuda, ou realmente estão por ali porque querem ficar ali, né? Se atraem a você e você fica um pouco pior, né? Você recebe influências, pensamentos que não são seus. Então aí depende muito da nossa sintonia. Quando a gente procura aí ter bons hábitos da prece, o hábito de ler bons livros, ver bons filmes, assim, filmes um pouco mais tranquilos, mais saudáveis, né? Há boas companhias do lado da gente, porque é algo que a gente está se nutrindo de informação saudável, informação tranquila. E quando a gente vai atrás de algo mais turbulento, mais violento, né? Atrai esses espíritos que gostam dessa energia. Então tudo aí é sintonia, não é? É porque eu falei aqui de Satanás aqui, do que eu vou falar agora. E do ponto aqui das influências que eu acabei de dizer, né? Ele fala aqui, de onde provém nessas influências? Voltei. Instagram, gente, tá aí trollando a gente. Não pode. Estão ouvindo bem, gente? Me digam aí. Mandalas de energia, boa noite. Diga seu nome aí, querida ou querido. Aí aqui fala da influência, né? Dos espíritos imperfeitos que procuram se aproximar para dominá-lo. Por isso a importância, né? Da vigilância, da oração, dos bons hábitos. Aí ele fala, e que se alegram em fazê-lo sucumbir. Às vezes, gente, simplesmente porque ele não conseguiu ali, né, entender, ele está na ignorância ainda, como nós muitas vezes. Esse espírito não quer ver a gente bem porque ele não foi, porque ele não conseguiu entender ainda a verdadeira, o sentido ali do amor de Deus, da misericórdia. Então ele também quer nos ver sofrendo, porque eles não são felizes. Então simplesmente para ver a gente sucumbir, para ver a gente sofrer, né? E aqui fala, foi isso que se tentou simbolizar a figura de Satanás. Então tem aquela questão simbólica aí, que outras crenças falam que foi, né? Terceirizam muitas vezes, foi Satanás, aqueles exemplos que vocês escutam muito, né? Não vou também entrar muito nesse contexto aí. Mas fala muito dessa questão da responsabilidade mesmo. A gente que é responsável pela nossa sintonia. Não é os outros. Os outros se aproximam, às vezes, só esperando a gente se desequilibrar para entrar em ação, para entrar em sintonia conosco. Então, a gente tem a responsabilidade dos nossos pensamentos, nossas palavras, né? E nossas ações, principalmente, porque muitas vezes a gente diz uma coisa aqui e faz totalmente diferente na prática, porque ainda a gente está em aprendizado, ainda a gente não consegue controlar os instintos, né? A questão da impulsividade, a questão da vaidade, do orgulho, a gente erra muito ainda. Mas a questão desse esforço, da gente tentar estudar, tentar se melhorar, já é uma grande coisa, já é um grande passo, não é? Pronto, agora eu vou ler a parte do Evangelho. Tá? Da complementos, cadê? Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa aqui. Espera aí, só um momento, gente. Henrique aqui. Lindo trabalho e ótima retórica. Porque... Obrigado, que todos nós sejamos aí abençoados aí, porque a live não é só minha, né? Mais da espiritualidade aqui. A gente sabe que a gente é instrumento em que a gente procura falar da melhor forma possível. Eu também estou aprendendo aqui. Esse jogo é engraçado. Vamos lá ler a parte do Evangelho, para terminar. Aí a parte do Evangelho, gente, é do capítulo 13, né? Que a vossa mão esquerda não sabe o que dá a vossa mão direita. Foi a parte que ela colocou ali de complemento de leitura. E a parte que ela disse é fazer o bem sem ostentação. Eu vou ler uns 3 pontos aqui, tá? Importante para terminar. Vou ler a primeira parte, o item 1. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus.
Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. São Mateus. E essa parte aqui, né, fala da questão de você usar esse livre-arbítrio, né, que falou-se muito aqui, livre-arbítrio, usar para o bem. Mas muitas vezes a gente quer ajudar alguém, mas sempre quer algo em troca, né? Claro, tirando a exceção de que o trabalho remunerado realmente, geralmente, é algo que a gente precisa, né, na necessidade do espírito aqui, da carne, para você tentar ali ter o básico no seu dia a dia. Mas a questão de você, tipo, até no trabalho remunerado mesmo, você só tá ali pelo dinheiro, é um pouco ali como se você estivesse indo só, né? É você se arrastando, você indo ali só por isso mesmo, não tem vontade de ir, não tem vontade de trabalhar, é só realmente porque precisa. Então aqui ele nos pede, né, Jesus nos convida pra gente, quando estiver fazendo alguma coisa, quando estiver tentando ajudar alguém, Dani, seja bem-vinda. Pois é. Quando estiver fazendo alguma coisa, alguma ação, boa ação, para alguém ou para você mesmo, a gente também não usar essa vaidade, né? Não querer só mostrar para os outros, porque isso já não é a intenção de ajudar alguém, é de se mostrar, né? É pura vaidade, é puro aquela coisa que você quer dizer que você é uma pessoa caridosa, uma pessoa humilde, né? Não é realmente a intenção de ver o outro bem, de ver o outro feliz. Aí já é outra coisa, já é outro pensamento. No que consiste a recompensa de Deus na vida espiritual? É mais trabalho, né? A gente sabe que a gente viu no nosso lar que a recompensa pelo trabalho que você faz, o esforço que você faz é mais trabalho e mais estudo. Então a gente nunca para de fazer, nunca para de trabalhar, nunca para de estudar, tá? O corpo cansa, mas o espírito, quando a gente sair, né, voltar para casa espiritual, para o nosso, dependendo da nossa condição, da onde a gente vai continuar trabalhando e estudando, aprendendo, se recuperando, né? Tá, Moniza, seja bem-vinda, boa noite. Outro ponto aqui é o item 3. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Porque, para ver as coisas de mais alto que o vulgo, é preciso fazer a abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade, para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente é mais para ele do que a vida futura, ou mesmo que não crê na vida futura. Se diz o contrário, age como se não cresce no que diz. Então aqui essa parte fala para a gente realmente fazer tudo de coração, tudo de boa vontade. Não fazer, não fazer por vaidade, não fazer por status. É fazer realmente pelo bem, o seu bem, né, espiritual, na questão da experiência ali, do aprendizado que você vai ter, e para o bem da outra pessoa, que a outra pessoa também vai aprender com aquilo. E para terminar aqui, gente, um item bem especial, que é do mesmo item do 3, tá? Que eu acho importante falar também. Veja só, que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. É uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se há a modéstia real, há também a modéstia simulada, o simulacro da modéstia real. Há pessoas que escondem a mão que dá, tendo cuidado de mostrar-lhe um pedaço. Atento, se alguém não a viu esconder. Indigna a paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que será deles, pois, perto de Deus? Estes também receberão sua recompensa na terra. Foram vistos e eles estão satisfeitos de terem sido vistos, é tudo que terão. Então aqui fala da importância que a gente dá à recompensa em si material, em fazer tudo para receber alguma coisa, principalmente
terrena. A gente não pensa muito na recompensa espiritual, a gente pensa quando a gente está sofrendo. Aí a gente aprende que é preciso fazer alguma coisa e aprender com aquilo. Aí a gente aprende. E a recompensa que ele diz aqui, né? Quando a gente busca algo só para o material, só para o nosso próprio ego, a recompensa já está ali. Porque a recompensa ali vai ser o quê? O orgulho está exacerbado, a vaidade também. Você vai ser provado em outra existência, em outra ocasião, de que aquilo ali não é o mais importante. Aquilo ali não é uma boa escolha. Então, quando a gente faz tudo ali com boa vontade, com bons interesses, né, sem querer receber nada em troca, só pelo bem-estar da pessoa, só por ver ela feliz, ela sorrindo, então as recompensas ali, você já tem a sua recompensa, você já aprendeu com aquilo, né? A recompensa espiritual, que a recompensa material, ela é temporária, ela se vai. Mas recompensa espiritual é o aprendizado das suas virtudes, é o crescimento ali da sua evolução espiritual. E aquilo ali você vai guardar, vai ter pelo resto da eternidade, como fala aqui, né? Que tudo passageiro aqui na Terra, mas experiências você vai guardar na sua consciência, na sua mente, no seu coração, para a vida toda, para toda a eternidade. Então, o que realmente vale, né? Leonardo, seja bem-vindo. E Diego falou aqui. É verdade, isso é muito seriedade. Nessa hora aqui, eu procuro explicar o máximo possível, melhor, né? Mas também não pode ficar muito sério não, gente. Então, finalizando aqui. Tá, gente? Uma aguinha aqui. E vamos para a música. Musiquinha para nos alegrar. Tá legal. Tá, gente? Vamos lá. Cadê? Deixa eu colocar aqui, gente. Só um momentinho. Pronto, vamos lá. Você que é mulher e sonha em tocar violino, não pule esse... Anúncios. Vamos lá. Vamos lá, uma musiquinha pra terminar. Tô ouvindo aí. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Olá, Medita Zen, bem-vinda. Então, já estamos terminando aqui já para fazer a prece, tá? Mas vai ficar gravada a live. Vamos lá, cantar. Elizabeth não, Angélica, desculpa. Boa noite, seja bem-vinda. Já chega assim, é assim mesmo. Minha dor serena.
Um sentimento me ronda, não sei dizer tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser lento, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino, espera por mim. Vou fazer isso agora, gente. Eu ouvi tua voz, teu falar, me encantou, e saber pra onde vou, disse aqui, minha dor, se Bom, nossa prece hoje vai ser uma oração aqui de São Francisco, para terminar, certo, gente? É Tim e Vanessa, e tem muitas músicas muito bonitas. Então procurem aí, recomendo, tá? Vamos lá. Esses anúncios. Um momentinho. Agora vai. Vamos orar juntos aí. Clarice, bem-vinda. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer o que eu procuro. Consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Mestre, dizer que eu procuro mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado,
desandando, que se recebe, é perdoando, que se é perdoado, e é morrendo. Caminho para a luz, seja bem-vinda. Vamos terminando já aqui. Vou deixar gravado, tá? Rosilene, bem-vinda. Estamos finalizando aqui, mas se quiser conferir depois, eu vou deixar gravada lá, tá bom? Beijinho no coração. Vou lá. Já tem Encontro Espírita. Para quem não conhece o projeto, Encontro Espírita é eu e mais 6 pessoas, tá? Segunda e quinta, às 8h15. Hoje tem live Flavinha e Aloísio, que os dois fazem parte do projeto, tá? Que o convidado teve um imprevisto de última hora. Aí a gente vai ter um encontro hoje. Quem puder estar por lá, já. É Encontro.espírita. Se vocês quiserem seguir lá também, tá bom? E a Luísa vai estar às 10 da noite aí com o Jerônimo Mendonça, em Reflexões com a Luísa. É o mesmo que vai estar no encontro, tá bom? Então, beijinho no coração. Obrigada a todos. Vamos ver quem tá por aqui. Elizabeth, Solange, Medita Zen, Diogo, Carol, Linda Mi, Caminho para a Luz, Diogo. Esse Instagram tá uma maravilha. Diogo de novo, Clarice, Leonardo, Rosilene e Dani. Muito obrigada pela companhia de todos. Fiquem na paz de Jesus. E até amanhã. Amanhã de manhã eu faço live do Pelo Taperino de Jesus. Quem quiser acompanhar, tá? Que é segunda a sexta às 8 da manhã. E eu tô lendo o livro, terminando o livro, na verdade. A Agenda Cristã. Aí quem puder acompanhá-la, amanhã estarei ali. Estarei por aqui de novo. Beijinho. Peraí, não posso terminar assim não. Eu sempre termino, mas não posso. Tchau, beijo.